Domingo eu estarei trazendo uma palavra sobre a Páscoa, então você também não pode faltar, será um tempo precioso. Mas hoje à noite eu tenho o privilégio de ouvir uma ministração. Quem vai falar hoje conosco vai ser meu filho Danilo, e para cada vez. Danilo vai ministrar a palavra para nós. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, no teu nome nós queremos apresentar o Senhor a vida do teu filho. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós necessitamos, Senhor, que o Senhor fale os nossos corações. Isso aí, por providência, por graça, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, povo de Deus. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite com vocês. Confesso que o coração está um pouquinho acelerado, mas viemos aqui para adorar o nosso Deus, né? Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Sinta a presença de Deus agora te tocando. Deus, fale com o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Não é eu que vim ministrar aqui nessa noite, mas foi o Espírito de Deus. Se você veio buscar algo nessa noite, se sinta à vontade. Abra o seu coração para Jesus. Ele se faz presente aqui nessa noite. E Ele te diz que está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Sinta Ele entrando aí. Onde você não acha que ninguém vai entrar, Deus está agindo. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 ao 24. Sabe, Deus tocou no meu coração e me deu como tema a mensagem de hoje, como ainda é possível. Ainda é possível. Quantos acharam? Digo amém. Vai dizer assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Amém? Você consegue imaginar a aflição de Jairo? Quando ele chega até Jesus e pede para ir até a sua casa, pois sua filha está doente e prestes a morrer. Difícil nós entendermos essa situação, mas você já passou por algo que aos seus olhos parece que é impossível? Quantos aqui já passaram por algo que parecia que não ia dar certo? Levante suas mãos.
Sabe, e muitas das vezes estamos tão desesperados por causa de alguma circunstância que esquecemos que servimos a um Deus vivo e que Ele está do nosso lado. E Ele prometeu isso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, quantas pessoas estão precisando de um socorro, gente? De alguém para o ajudar, pois não aguentam mais o sofrimento que vem carregando há muito tempo. Sabe, muitos de vocês dizem: parece que Deus não está me vendo, que Ele não está se importando com o meu sofrimento. Mas a bem da verdade é que o Senhor conhece você. Agora, você conhece o seu Deus? Você conhece a quem você serve? Sabe, porque com Ele é possível vencer. Em meio a tantos desafios que você está enfrentando, seja forte e corajoso. Quando entregamos o nosso problema ao Senhor, devemos confiar e realmente deixar na condição dele. Porque muitas das vezes até entregamos, mas nós não confiamos completamente que Ele pode fazer. Sabe, hoje eu vou te mostrar que com Deus tudo é possível. Você pode dizer isso? O meu Deus é um Deus do impossível. Amém. E aqui já eu tenho uma filha adolescente de apenas 12 anos. E que nesse exato momento está morrendo dentro de casa. E o interessante dessa história é que Jairo viu Jesus como sendo a sua primeira opção, como sendo a sua única esperança. E como é importante termos essa ótica de Deus, porque muitas das vezes só lembramos dele como um amuleto de sorte. E aqui Jairo diz: por favor, Jesus, vem e põe as mãos sobre a minha filha, para que seja curada e viva. Jairo sabia que quando Jesus colocasse a mão na filha dele, ela iria ser curada. Ele não tinha dúvida alguma de que quando Jesus chegasse na casa dele, a filha dele ia ser curada. Sabe, quando entregamos tudo o que temos, Ele sempre vem. Quando entregamos tudo o que temos, Ele sempre vem. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi com ele, mas uma grande multidão o seguia e o apertava. O que eu quero que você entenda: Deus não está atrasado. Ele te enxerga. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você está passando. E Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. E esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. No entanto, quando os nossos sonhos, objetivos, metas e tantas outras coisas que aguardamos não chegam, logo nos esquecemos dessas palavras. Nós temos a liberdade para fazer todas as nossas escolhas, mas o caminho que o Senhor preparou para seguirmos é feito somente por Ele e no tempo que Ele determinou.
tudo que você está passando hoje vai passar e será tempo de rir. Sabe, como diz a palavra de Deus, ninguém é feliz todo dia, mas também ninguém é triste todo dia. Vão chegar momentos em sua vida que você vai se alegrar, mas também vai chegar momentos, situações desagradáveis que vão te entristecer. Mas não esqueça que você tem um Deus que está cuidando de você. Deus cuida de você. E um conselho meu: aproveite o tempo bom, mas também aproveite os momentos ruins da sua vida. Sabe, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você crê, diz: eu creio. Sabe, Deus sabe quantas noites de choro você passou, ou quem sabe está passando, mas descanse em Deus, creia no Deus do impossível. Sabe, noites que não houve descanso, eu posso afirmar hoje, Deus Ele te ama, sabe, Ele sabe o que você está passando. E hoje Ele vai tirar essa dor que está aí dentro de você. Hoje Ele vai enxugar toda lágrima que está aí dentro de você. Aquilo que só você sabe, mas que Deus também, no seu íntimo, sabe o que você está precisando. Não se esqueça disso. Amém? Jairo estava preocupado, nervoso, desesperado, e algo inesperado acontece. Uma mulher doente toca nas orlas do manto de Jesus e faz ele parar o seu trajeto. Sabe, repita comigo assim: Jesus sempre para para aqueles que o tocam. Repita de novo: Jesus sempre para para aqueles que o tocam. Sabe, no decorrer da história, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Agora, o interessante de saber é que Jairo, antes de ver o milagre na casa dele, teve que aprender a celebrar o milagre na casa da mulher do fluxo de sangue. Muitas das vezes, você terá que celebrar as vitórias e os milagres dos outros antes de celebrar as suas. Você precisa estar preparado para dizer: obrigado, Senhor, porque a vitória dele também é minha. A cura que o Senhor realizou na vida dele, o Senhor também pode realizar na minha. O milagre dele também é o meu. O que o Senhor fez lá, o Senhor também pode fazer comigo. Mas não se esqueça dos mensageiros de notícias ruins, que virão para tentar roubar a sua fé, principalmente quando estiver chegando a alguma vitória. E é isso que diz no verso 35. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe, aqui eu acho que quando a notícia chega para Jairo, ele abaixa a cabeça e fala: acabou, não tem mais jeito, minha filha morreu. Sabe, quando tudo parece que está dando errado, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, Jesus olha e diz: ei, não temas, Jairo, apenas creia. E é isso que Deus está dizendo hoje para você: ei, não para não, apenas creia. Eu estou junto com você. Eu sei o que você está passando, e hoje eu tiro a dor do teu coração. Hoje eu tiro essa dor e
colocam alegria. Sabe, no mundo a gente vai ter aflição. Jesus mesmo disse isso. Mas Ele disse também para a gente ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Aqui Jairo queria cura, mas Jesus tinha a ressurreição. Sabe? E foi exatamente o tema que Deus tocou no meu coração. Ainda é possível. Sabe? Ainda é possível. Irmão, lá atrás, ainda é possível. Ainda é possível. Irmão Valene, ainda é possível. Sabe, Deus está tocando no coração de algumas pessoas aqui. Quantos estão sentindo a glória de Deus aqui? Quantos estão sentindo os anjos de Deus passando e cuidando de cada coração aqui, acalmando o coração? Sabe, Jesus entra com ressurreição nos teus sonhos. Ele entra com provisão e com cura. Ele entra com cura. Sabe? E uma história semelhante a essa é a de Lázaro. Jesus não foi na hora que Marta e Maria esperavam. E chega um ponto que diz: Lázaro morreu. Mas ele, acalma o teu coração. Jesus sabe a hora certa de chegar. Ele sabe a hora certa de resolver. Ah, mas eu estou pedindo há tanto tempo. A resposta vem. Às vezes esse processo só fala do tamanho do projeto que Deus tem para realizar na sua vida. Sabe? Ele sempre vai fazer. Ele sempre vai fazer além daquilo que a gente pede. O Senhor é bom. Sabe, Marta e Maria também queriam a cura, mas Jesus tinha a ressurreição. Sabe, quando ele chega lá, e uma das irmãs de Lázaro chega e fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão ainda estaria aqui. Aí Jesus olha para ela: me mostra onde ele está. Aí o Senhor vai lá, vê aquela situação, aquele chororô, chega no túmulo de Lázaro e fala: tirem a pedra. Mas Senhor, uma das irmãs falou: mas Senhor, ele já cheira mal. E Deus: ei, tirem a pedra. Mas Senhor, já faz 4 dias. Ei, tirem a pedra. Tirem a pedra. Apenas creia, não temas. Apenas creia, eu estou aqui, eu estou do seu lado para resolver os seus problemas. Eu sou o Deus da provisão. Sabe, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, saindo daquele túmulo, levantou e começou a andar. Sabe, mesmo que chegar em você e disseram: não tem mais jeito, mantenha sempre firme a sua esperança. E cante. E cante uma canção do Senhor. Sabe, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você tem um Deus que não vai deixar. Ele não deixa essa luta me matar. Olha Ele cuidando de você. Olha Ele enxugando as tuas lágrimas. Uma expressão que seja. Hoje Ele te diz: filho, eu te visito hoje. Filho, eu te visito hoje. Sabe, Deus não desiste da gente. Ele não desiste da gente. Não vai deixar essa luta me matar. Sinta a presença de Deus. Eu me tomar. Olha Ele cuidando de você.
está aqui adorando o Senhor, Ele está visitando. Ele visita quem está lá fora. O choro pode durar até uma noite, mas Deus está chegando. Sabe, voltando para a história lá de Jairo, Jesus também chega àquela casa e vê mais uma vez aquelas pessoas chorando. Mas Jesus, se o Senhor tivesse... E Jesus, ei, mas Jesus, ei, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui do teu lado. E a Bíblia vai dizer que ele tomou a menina pela mão e disse: eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Feche seus olhos e levante sua mão, que eu vou liberar uma palavra aqui. Hoje Jesus está vindo ao encontro do milagre que você precisa. Quem recebe, pega aí. Se está difícil, entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Se está difícil, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele resolve. Levante e saia dessa caverna. Avance, pois você tem tudo para conseguir. E esse tudo é Ele. Ele é a resposta das tuas orações. Ele é a resposta de tudo. Gui, pode desligar as luzes. Quero que você curva a sua cabeça agora. Sabe, Deus está disposto a entregar tudo a você. Mas você está disposto a entregar tudo a Ele também. Você está disposto a entregar a sua vida a Ele hoje. Sabe, quando Jesus chega em ambientes, as coisas começam a mudar.